Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar início, a mais uma semana com as nossas aulas remotas. Isso mesmo. E hoje nós vamos ter aí uma aulinha de ciências, tá? E uma aulinha de português. A nossa primeira aula vai ser sobre a disciplina de ciências, certo? Vamos lá. Antes de começarmos a nossa aulinha, o que é que nós fazemos sempre? Nós fazemos a nossa oração. Vamos aí rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por tudo que nós temos, tá? Porque o amor dele é tamanho, porque o amor dele nos preenche. Vamos fechar os nossos olhinhos e rezar um Pai Nosso bem lindo para que chegue lá no trono de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, nós vamos rezar um santo anjo do Senhor, tá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o nosso dia seja aí iluminado, tá? Vamos cantar uma musiquinha, a musiquinha que a tia passou na live. Por dentro e fora e alto e baixo. Quero ouvir, hein? Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Mais uma vez. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Né? Nós devemos ser felizes sempre, independente de ser grande, de ser pequeno, de ser gordo, de ser magrinho. O importante é sermos felizes, tá? Vamos lá? Nós temos aqui a nossa agenda. A nossa data de hoje é 13 de julho de 2020. A nossa agenda aí é da disciplina de ciências. Nós vamos ter atividade no livro na página 37 e também nós vamos ter uma atividade no caderno. Então, vocês peguem aí a agenda de vocês com bastante capricho e copiem a agenda. Repetindo, a nossa data de hoje, 13 de julho de 2020, ciências, a nossa primeira disciplina do dia. Nós vamos ter atividade no livro, na página 37, e também atividade no caderno. Então, copiaram a nossa agenda? Já pode continuar assistindo o vídeo. Se ainda não copiaram a nossa agenda, o que é que a tia sempre recomenda? Que vocês podem dar pausa no vídeo, tá? Copia a agenda, depois dá play e continua assistindo toda a nossa aulinha até o final. E outra recomendação. A nossa atividade, que é para vocês copiarem no caderno, ela vai estar no final do nosso vídeo. Mas a tia também vai estar acrescentando essa atividade lá na descrição do vídeo. Para se caso alguns de vocês sentirem dificuldade para copiar, tá, a nossa atividade, vocês copiam primeiro e depois vocês vêm assistir o vídeo. Assim vai facilitar. Tudo bem? Vamos lá, né? O que nós vamos aprender hoje? O que será que nós vamos aprender hoje? E aí? Algum de vocês estão curiosos para saber o que vocês vão aprender hoje?
Vamos lá? Nós vamos falar aí sobre a importância das plantas na nossa alimentação, na alimentação humana, tá? Vocês sabiam que nós consumimos quase todas as partes das plantas? Não é que uma planta só a gente vai consumir todas as partes dela, tá? Mas algumas plantas nós consumimos as raízes, outras plantas, os caules, as folhas, as flores, os frutos, as sementes e até mesmo as flores. Isso mesmo. Mas tia, eu acho que eu nunca comi as flores de uma planta. Fiquem ligados no vídeo que alguns de vocês podem sim já ter consumido. Então vocês têm que prestar o quê? Bastante atenção para vocês perceberem como as plantas elas são fundamentais para a nossa alimentação. Então, nós já conhecemos e já vimos que a maioria das plantas, elas vão produzir o quê? Frutos e sementes. Existe aí algumas plantas que são tidas como as plantas que não são completas, porque não tem todas as partes. E, tia, uma planta que é completa, ela tem o quê? Uma planta que é completa, ela vai ter a raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Isso uma planta completa. E existem as plantas que não são completas. Existem as plantas que vão ter só o quê? Raiz, caule e folhas. Existem as plantas que vai ter só raiz e caule, tá? Então, não são todas as plantas que são completas, mas a maioria das plantas, elas vão produzir frutos e sementes, sim. Isso é sem dúvida. Não estou dizendo que todas, mas a grande maioria produz tanto frutos quanto sementes. E aí nós vamos poder aqui perceber quais são as partes das plantas que nós consumimos aí com mais frequência na nossa alimentação. Tá? E vocês vão poder perceber que nós consumimos os caules de algumas plantas, as folhas, as flores e as raízes. Não só os frutos ou as sementes. Em sua maioria nós consumimos quase todas as partes, tá? Mas cada planta vai ter a sua parte específica que nós vamos poder consumir. Porque não vai ser toda a planta que a gente vai consumir as folhas. Porque existem algumas plantas que são tóxicas, tá? Que vai fazer mal para a nossa saúde. Aqui, como vocês podem ver, nós temos algumas partes das plantas que nós podemos consumir, tá? Aqui nós temos cana de açúcar, o palmito, tá? Essas aí são as partes das plantas que nós comemos, são os caules, tá? Que nós podemos consumir. Nós temos também aqui as folhas. A tia trouxe para você alface, rúcula, espinafre, nessas imagens, tá? Então, são algumas imagens de folhas que nós consumimos. Nós temos aí as flores, que é o couve-flor, o brócolis, tá? As raízes, e nós temos aqui como exemplos cenoura, batata doce, mandioca, rabanete, beterraba, gengibre. E na maioria das vezes, essas plantas, elas vão estar aí na nossa alimentação. Agora, as plantas, elas vão exercer diversas funções. E essas funções, elas são o que? Importantes para nós. As plantas, elas vão ser o quê? Fontes de proteínas que vão aí auxiliar na formação do nosso organismo. As plantas, elas vão conter vitaminas e sais minerais
que vão atuar aí para o bom funcionamento do nosso organismo. Vai nos fornecer fibras, tá? Que vai ajudar aí o nosso intestino a funcionar bem. Vai nos fornecer também energia para que a gente possa executar as nossas tarefas diárias, as nossas atividades com mais força, com mais vigor, com mais entusiasmo. E em quase todas as nossas refeições deveria sim ter plantas, mas algumas vezes não tem. Porém, quando não se tiver algum tipo de planta nas nossas refeições, deve ter algum produto que seja constituído por essas plantas, ou seja, algum produto que tenha em sua fórmula aí substâncias que venham de plantas. E a tia trouxe o exemplo para vocês do azeite, tá? O azeite é um óleo que geralmente é usado aí para temperar saladas ou para fazer algum tipo de alimentação quando a gente não quer usar o óleo de soja ou o óleo de girassol, tá? E aí, o azeite, né, o óleo do azeite, ele é feito do quê? Das azeitonas. Quem aí de vocês já comeu azeitona? Ó, a tia particularmente gosta bastante. E as azeitonas é um fruto das oliveiras, que é essa plantinha que vocês conseguem ver aí no nosso vídeo. Nós temos o fruto e nós temos o quê? A planta, tá? As azeitonas são os frutos das oliveiras. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem o azeite, tá? Que, como a tia já comentou, ele é usado em temperos e em saladas. Deixa eu voltar um pouquinho. Os pães, que tem aí o seu principal ingrediente na sua formação, o trigo, que é um tipo de grão que faz parte da nossa alimentação. E para que nós possamos aí ter uma dieta saudável, é necessário, é importante que nós tá? É importante a gente incluir plantas na nossa alimentação, como grãos, gordura de origem vegetal, legumes, verduras, tá? Então, um prato ideal para uma boa alimentação, ela deve conter o quê? Grãos, tá? Quais são os grãos que a gente pode colocar aí na alimentação? Feijão, arroz, um tipo de gordura vegetal, o azeite. Legumes, pode o quê? Ser cenoura, rabanete, nabo, cebola, as verduras, as carnes, tudo isso pode fazer parte da nossa alimentação. E assim nós vamos compor uma alimentação saudável, tá? E aí, quando nós temos esses costumes de comer alimentos saudáveis, o nosso organismo, ele vai ficar aí um organismo mais forte. E nós vamos conseguir também fazer o quê? Prevenir algumas doenças. Nós vamos nos tornar pessoas mais ativas, tá? Pessoas que têm mais disposição para fazer todas as tarefas. Sejam as tarefas da escola, como brincar, assistir, a gente vai ter mais disposição. Quando nós não temos aí uma boa alimentação, o que é que acontece? Nosso corpo fica fraco, a gente não consegue realizar todas as tarefas. Às vezes a gente tá bem cansado e nem sabe o porquê. Às vezes a gente já acorda meio assim, ó, meio devagar, né? Sem tanta coragem. E quando nós temos uma boa alimentação, nós nos tornamos pessoas mais ativas, pessoas com mais disposição para fazer aí as tarefas, para brincar, para ajudar. Nós ficamos,
10. E aí o nosso organismo ele fica também mais forte e consegue também prevenir várias doenças. Agora vocês vão poder ver aqui alguns grãos, tá? Como a tia falou, né? Existe feijão, lentilha, linhaça, tudo isso fazem parte dos grãos. A gordura vegetal que nós podemos encontrar nos óleos de amêndoa, de azeite, castanha. Os legumes e as verduras que devem estar presentes aí na nossa alimentação. As carnes. E agora, quais são as partes das plantas que nós comemos? Nós comemos o quê? Os frutos, as sementes, as folhas, os caules, as raízes e até mesmo as flores. Os frutos, olha, os frutos, eles podem ser frutos adocicados e os frutos que não são adocicados. Os frutos que são adocicados, a gente consegue perceber a laranja, melancia, banana, maçã, mamão, uva, tá? São vários frutos que são o que? Adocicados. E também nós temos os frutos que não são adocicados, como o tomate, o pepino. Vocês sabiam que o tomate e o pepino são frutos? Ou vocês pensavam que eles eram o quê? Legumes? Olha, o tomate e o pepino, eles são frutos. São frutos que não são adocicados, tá? São frutos não adocicados. Nós temos também aqui as sementes. E existem diferentes tipos de sementes. Nós temos grãos de cereais, que vai ser trigo, arroz, cevada, aveia. E aqui vocês conseguem perceber que a tia trouxe a imagem, tá? Da cevada, da aveia e do trigo, que são grãos que faz parte da nossa alimentação. Aí os grãos, eles podem ser grãos de cereais. Eles podem ser as leguminosidades, que é como feijão, ervilha, lentilha, soja. E também os grãos, eles podem ser frutos secos, como o quê? Como a castanha, amêndoas, nozes, tá? Avelãs, pinhões, cacau. Esses aqui são o quê? As sementes, tá? As sementes, elas são de diferentes tipos. Quais são os tipos de sementes? Grãos de cereais, leguminosidades e os frutos secos. Agora, nós temos as folhas, que nós consumimos aí geralmente nas saladas. Quais são essas folhas? Alface, tem mais de um tipo de alface, tá? Cebolinha, salsa, manjericão, orégano, coentro. Geralmente quando vocês comem pizza, em alguma das pizzas, em algum sabor da pizza, vai ter pizza que vai ter o quê? Vai ter pizza que vai ter o orégano, tá? E orégano faz parte das folhas que estão presentes na nossa alimentação. Agora os caules, a cebola, batata, cana de açúcar e o palmito. Quem aí conhece a cana? Da cana é feita o açúcar, tá? E geralmente quem gosta muito de cana gosta do caldo de cana. Que muita gente ama tomar caldo de cana com pastel. Agora nós temos o que? As raízes. Quais são as raízes que nós consumimos? A cenoura, a beterraba, mandioca, rabanete, inhame, gengibre. Essas são algumas raízes que nós consumimos, tá? Agora as flores. As flores, elas não são tão comuns, não são aí tão comuns, né, na nossa alimentação. Geralmente é bem pouco
nós consumimos quase nada de flores nas nossas alimentações. E a tia trouxe aqui para vocês o couve-flor, tá? Que é uma das flores que possa ser que vocês já tenham consumido, mas que é um pouco raro, tá? É mais difícil a gente encontrar as flores na nossa dieta, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aqui a tia trouxe um alerta, que é um cuidado, porque nem todas as plantas elas são comestíveis, ou seja, nem todas as plantas nós podemos comer, nós podemos ingerir, tá? Algumas têm folhas ou flores que são tóxicas, ou seja, que fazem mal para a nossa saúde, tá? E existe também folhas venenosas. Existem plantas, na realidade, que têm aí as suas folhas venenosas e que as suas raízes, elas são comestíveis, que é um exemplo da mandioca, tá? As folhas dela, ela tem veneno, nós não podemos consumir. Já a sua raiz, a gente consome e não corre risco algum. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque não são todas as plantas que nós vamos poder consumir. Agora, a gente tem aqui um desafio que está na página 34. E a resposta desse desafio vocês vão colocar no caderno. Como é que vocês vão fazer? Vão colocar lá o cabeçalho, tá? Colégio Esplendor, Aracaju, 13 de julho de 2020, segundo ano do ensino fundamental, e vão colocar o nome de vocês. Vocês vão responder a letra A, que é qual a importância dos vegetais para a saúde humana, e que plantas são incluídas na sua alimentação. Quais são as plantas aí que você consegue perceber que faz parte da sua alimentação? Você vai me informar 5. No mínimo 5, mas você pode colocar mais. Se você consome batata, bota lá batata. Se consome cenoura, cenoura, alface, maçã, castanha, você vai listar, você vai escrever, tá? Quais são as plantas que estão incluídas na alimentação, ok? Vamos lá para a nossa próxima. Agora nós temos aí a atividade no livro que vai ser da página 37. Vocês vão marcar verdadeiro para as alternativas que forem verdadeiras e F para as alternativas que forem o quê? Que forem falsas. As plantas não fazem falta em nossa alimentação. É verdade que as plantas não fazem falta na nossa alimentação? E aí, o que é que vocês me dizem? As plantas, elas vão fazer falta ou não na nossa alimentação? As plantas vão fazer sim falta na nossa alimentação, porque as plantas, elas são fontes de vitaminas, sais minerais, de proteínas, de fibras, e tudo isso é bom para o nosso organismo, é bom para o nosso corpo. Então, quando nós não consumimos as plantas, elas fazem sim falta na nossa alimentação. Então, essa opção aí vai ser falsa, porque as plantas fazem falta. Agora, nós temos aí a nossa segunda, tá? Frase que diz bem assim: as plantas fornecem proteínas, vitaminas e fibras para o nosso organismo? E aí? As plantas, elas vão estar aí nos fornecendo proteínas? Sim. Vitaminas? Também. Fibras? Também. Tudo isso para o quê? Para o nosso organismo, para o bom funcionamento do nosso corpo. E a nossa última frasezinha diz bem assim: qualquer parte de qualquer planta pode ser utilizada na alimentação? Nós podemos aí comer qualquer parte de qualquer planta? Não, nós não podemos. Lembra que a tia disse que nós devemos ter cuidado, porque nem todas as plantas nós podemos o quê? Consumir. E a tia citou até o exemplo da mandioca, que tem o quê? As folhas delas são o quê? Venenosas, mas que nós consumimos a raiz.
Então, não é qualquer parte de uma planta que nós vamos poder utilizar na nossa alimentação. A gente tem que prestar bastante atenção e ter bastante cuidado, tá? Na hora que nós vamos ingerir algum tipo de alimento. Porque não é toda a parte da planta, toda a parte de uma planta que a gente vai comer. A cenoura, a gente vai comer a raiz. A cenoura é a raiz da nossa planta. A gente vai comer a parte de cima da cenoura, que são as folhas? Não. Deixa eu ver outra planta. A gente vai comer a raiz da acerola? Não vai. A gente da acerola, a gente vai poder comer e saborear o fruto, tá? Do nosso pé de acerola. Então, não é qualquer parte de uma planta que nós vamos poder consumir, certo? Então, essa alternativa é falsa. E aqui nós temos a nossa atividade, tá? Como a tia já havia comentado, eu vou estar postando lá na nossa plataforma essa atividade. Para caso vocês tenham dificuldade de copiar a nossa atividade por aqui pelo nosso vídeo, vocês podem copiar de lá e depois vem assistir a explicação, tá? Vocês vão colocar aí Colégio Esplendor, pula uma linha, Aracaju, 13 de julho de 2020, pula outra linha, segundo ano do ensino fundamental, pula outra linha e coloca o nome de vocês. Olha, é importante vocês prestarem atenção na escrita, tá? Das palavras, observar onde tem que colocar pontuação, observar as palavras que têm acentuação, para que não escreva faltando, certo? E aí vocês exercitam a escrita, vocês exercitam a leitura, e isso é muito importante. E aí nós temos a nossa atividade, que vai ter aí a primeira questão, que pede para quê? Para vocês montarem um cardápio, tá? Do seu dia a dia. Ou seja, digamos que você vai analisar o que você comeu hoje, segunda-feira. Você vai comentar o que foi que você comeu no café da manhã. Ah, suco, uma fruta, um pão. O que foi que você comeu no lanche da manhã? No almoço, o que foi que você consumiu no seu almoço? E no jantar, o que foi que você consumiu? Você vai montar um cardápio aí informando os alimentos que você consumiu durante o dia. No café da manhã, nos lanches, no almoço e no jantar. Bora lá? Na segunda questão, você vai pesquisar cultura, tá? Culturas com diferentes tipos de alimentação. E depois vocês vão aí criar um cartaz com os principais elementos do seu cardápio. Ou seja, se você geralmente todo café da manhã você toma um suco, você pode criar um cartaz e aí vai ficar a critério de vocês. Vocês podem desenhar, vocês podem colar imagens, vocês podem escrever, porque esse cartaz ele vai ter que ser apresentado na nossa live do dia 15, ou seja, quarta-feira. Então, todos vocês têm que fazer, tem que produzir essa nossa atividade, tá? Vocês vão criar um cartaz para apresentar para mim e para os seus colegas na nossa live, informando aí os principais alimentos que fazem parte do seu cardápio. Então, meus amores, essa foi a nossa aula, tá? A nossa atividade. Lembrando, a tia vai deixar a atividade lá na nossa plataforma, na descrição do vídeo, para que vocês possam copiar, certo? Caso tenha dificuldade de copiar pelo nosso vídeo. Obrigada pela atenção de todos. Olha, fiquem em casa, se cuidem, tá? E a gente torce para que tudo isso passe o mais rápido possível para que a gente possa voltar para a escola, não é mesmo? Sei que todo mundo já tá aí com saudade da escola. A nossa escola fica sem vidas quando vocês não estão lá. Quando vocês não estão lá, tá? Então vamos torcer com bastante força para que tudo isso passe logo e para que a gente possa retornar à nossa escola, tá? Porque é muito bom estarmos o quê? Todos juntos. Queremos agradecer também aos pais de vocês por todo o acompanhamento, por estar aí dedicando um tempinho para ajudar vocês nas atividades. Isso tem sido muito importante. Vocês também têm que obedecer ao papai e à mamãe. Quando estiver assistindo a aula, presta bastante atenção
Porque tudo que eles estão fazendo por vocês é com muito carinho. Certo? Então, ó, um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima aula. Tchau!